Alô, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de avaliação econômica de projetos. Nossa aula hoje é sobre o tema opções reais. As opções reais representam uma técnica que é aplicada na avaliação de projetos quando algumas circunstâncias estão presentes. Uma delas, e é comum, é de que os investimentos eles não são recuperáveis. Uma vez que você fez o investimento, você não consegue recuperá-los. Você não consegue desfazer essa decisão. A outra característica também comum é que existe incerteza associada ao fluxo de caixa do projeto. E por último, uma condição que nem sempre é presente é que há algum nível de flexibilidade gerencial no projeto. Você pode postergar a decisão de implementação do projeto, ou você pode abandonar o projeto, pode ter a opção de fazer uma expansão nesse projeto. Enfim, algumas flexibilidades gerenciais estão presentes na tomada de decisão. Quando essas características elas compõem ali o cenário em que você se encontra para tomada de decisão sobre o projeto, a gente diz que você pode aplicar a técnica de opções reais e que essa técnica seria uma técnica mais apropriada do que o emprego do valor presente líquido. Isso porque na técnica do valor presente líquido você não conseguiria valorar a opção de expansão de um projeto, a opção de abandono, às vezes a opção de troca de uma alternativa por outra alternativa, que às vezes alguns projetos permitem, ou a própria decisão de postergar o projeto. Então, o método do valor presente líquido, ele não valora o prêmio da opção que está embutida quando há flexibilidade gerencial na tomada de decisão sobre a implementação de um projeto. Bom, a precificação de uma opção real, né? Por que esse termo aparece? Esse termo aparece porque a ideia de opções isso é um instrumento disponível no mercado financeiro. Então, toda a abordagem de valoração de opções do mercado financeiro, ela é transposta aqui para o cálculo de uma opção no mundo real, em um projeto. Então, daí o nome opções reais, porque se aplica a projetos reais. E essa precificação, nós neste curso vamos trabalhar com duas metodologias. Vou apresentar para vocês duas metodologias de precificação de opções. A primeira metodologia é o uso da árvore binomial, é o modelo binomial. E a segunda que nós vamos trabalhar é o modelo de Black and Scholes, tá? Existe uma outra alternativa, mas que é a da programação dinâmica, mas nós não vamos abordar essa alternativa aqui. Bom, vamos então introduzir o que a gente precisa para poder usar as opções reais, né? Então, nessa introdução, vamos começar com um conceito que nós já temos. O conceito do valor presente do fluxo de caixa de um projeto, V, no momento zero, agora, tá? Então, o valor do fluxo de caixa de um projeto agora corresponde ao fluxo de caixa descontado do projeto. Então eu vou pegar os N fluxos de caixa que estão previstos para o futuro, vou descontá-los a uma taxa de desconto e trago a valor presente, eu tenho
o valor do fluxo de caixa, o valor presente do fluxo de caixa projetado do projeto. Ora, como nós já introduzimos no nosso curso de avaliação econômica de projetos, né, a questão da decisão em condições de incerteza, a gente viu já no curso a árvore de decisão, e a gente, quando discutia a árvore de decisão, e quando a gente discutiu também a segunda aula, que foi o processos estocásticos e a simulação de Monte Carlo, o que a gente viu é que as variáveis que são as variáveis bases de cálculo do fluxo de caixa descontado, como por exemplo o preço do produto que você vai vender, essa variável é uma variável estocástica, é uma variável aleatória no tempo, vai compor, formar uma série temporal. Então o que acontece? No momento t igual a 1, eu não sei exatamente qual vai ser o preço dessas variáveis que são as variáveis base de um projeto. Isso significa o seguinte, que se eu caminhasse um instante de tempo para frente e se eu valorasse o fluxo de caixa do meu projeto e trouxesse ele a valor presente na data T1, olha, eu não estou mais, perceba que na primeira equação que nós estamos apresentando, nós temos o valor do projeto no momento 0. Aqui eu estou calculando o valor do projeto no momento 1. Então eu tenho o fluxo de caixa do momento 1 mais os fluxos de caixa restantes trazidos a valor presente para o momento 1. Olha aqui o expoente, tá? Para o momento 1. Diferente do nosso expoente aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho agora o valor presente do projeto no momento 0 e eu tenho o valor presente do projeto no momento 1. Com isso, eu tenho a variação do valor presente do projeto no momento 1 em relação ao momento 0. E, na verdade, como nós já vimos o conceito de variável estocástica e o conceito das simulações de Monte Carlo, como eu tenho vários caminhos possíveis para uma variável estocástica, tá, para uma variável aleatória no tempo, vamos lembrar aqui que se eu tenho no momento, eu tenho aqui, vamos dizer que aqui eu tenho o preço de um ativo que é o ativo que eu vou vender uma vez que o projeto seja implementado. Então, o preço hoje, eu vou ter o preço daqui a 1 ano, o preço daqui a 2 anos, o preço daqui a 3 anos. Enfim, o que nós temos aqui, ó, é um caminho do preço do produto base que eu utilizei para projetar os meus fluxos de caixa. Mas a gente viu o seguinte, eu não sei se a trajetória de preços vai ser essa. A trajetória de preços pode ser essa de cá. Ou a trajetória de preços pode ser essa de cá. Então nós temos várias possibilidades de trajetória de preços. Nós discutimos isso já quando tratamos de processo estocástico. Ora, o que acontece? Cada trajetória dessas é um caminho possível para os preços do produto. Então, para cada trajetória dessas, eu tenho um valor associado para o momento 1, V1, V1. Só que aqui é para a simulação 1, para a simulação 2, para a simulação I. Eu teria uma trajetória qualquer para a simulação N. Ou seja, se eu
se eu trouxer, digamos que esse aqui seja, eu desloquei aqui o eixo, né? Então se o tempo aqui é o tempo e aqui tempo mais 1. Então o que acontece? Eu tenho o valor do projeto em t, eu tenho o valor do projeto em t mais 1. Então eu teria n, se eu fizesse n simulações de Monte Carlo, eu teria n valores do projeto em t mais 1. Então, para cada cenário que eu percorrer, eu vou ter o valor do projeto no momento 1. Então, eu tenho i cenários, eu vou ter eu tenho n cenários, né? Eu tenho n cenários, i variando de 1 até n, eu vou ter n cenários. Para cada i cenário, eu tenho um valor de retorno do projeto. E aí eu posso, para os n cenários, eu vou ter n valores de retorno do projeto. Então, lembrando aqui, ó, que eu vou ter valores de V1 para cada um dos cenários propostos, sendo que eu vou ter 1, 2 i cenários, n cenários. Então, com a projeção dos n cenários, eu tenho n valores de V, vou ter n valores de retorno do projeto, e com isso eu posso calcular, inclusive, o desvio padrão desses retornos do projeto. Bom, suponha que o investidor tem a oportunidade, então, de realizar um projeto, né, sendo que ele vai investir a quantidade de dinheiro K. Se ele toma a decisão de investir no projeto, ele acaba com a opção, porque ele tomou a decisão de fazer o investimento, tá? Então nós temos o que? Nós temos um valor do fluxo de caixa projetado contra um investimento inicial de valor K. E o que a gente aprendeu é que se, na regra tradicional de análise de investimento, é que se o valor presente do fluxo de caixa projetado for maior do que o valor K do investimento inicial, a ideia é que o projeto deva ser aceito imediatamente. Foi o que nós aprendemos numa análise tradicional. Agora, imagine que o investidor ele tem a chance de postergar esse investimento. Se ele tiver a chance de postergar esse investimento, ou seja, ele tem uma flexibilidade gerencial. Se ele tem uma flexibilidade gerencial, eu posso raciocinar, então, de acordo com a teoria das opções reais. E não necessariamente o fato do valor do fluxo projetado ser maior do que o do investimento inicial vai fazer com que ele decida por investir. Tá? Então, a decisão de investir no projeto, a gente vai ver mais à frente que ela vai ser dada caso o valor presente do fluxo projetado seja um valor que supere o benefício da opção de espera. Essa seria a regra. Então eu teria que calcular um novo valor presente, que é um valor presente estendido, é aquele valor presente que incorpora o valor da opção. Eu calcularia, então, nós vamos calcular o valor presente estendido do projeto, e aí nós vamos comparar se esse valor estendido do projeto ele é maior do que o valor presente do modelo determinístico. Se for, o ideal é que eu espere, ao invés de tomar a decisão de investir agora. Vamos ver isso. Primeiro passo, nós vamos considerar, lembrando aqui da nossa aula
sobre processos estocásticos e simulação de Monte Carlo, nós vamos considerar que o valor presente dos fluxos de caixa futuro no projeto, ele segue um modelo, tá, de movimento browniano geométrico. Então nós já aprendemos que seguindo um modelo de movimento browniano geométrico, nós temos aqui o valor do projeto dado por essa função, e se nós então definirmos uma variável aleatória x como o logaritmo de v, nós poderíamos reescrever essa equação como dx igual a 1 mi dt mais 1 sigma dz. Nós já vimos isso aqui em processo estocástico. E uma coisa que a gente viu na aplicação lá em processo estocástico, né, é que o nosso mi seria um alfa, o nosso alfa mais a variância dividido por 2. Meu mi aqui, vou tentar corrigir aqui um pouquinho. Pronto. Bom, a alfa é a taxa de crescimento esperada do projeto. Bom, falei para vocês que nós vamos usar dois modelos para avaliar a opção. Tá? Então veja, primeira coisa, nós vamos considerar que o projeto ele segue um movimento browniano geométrico. Isso significa que se aqui é um instante t, em t mais 1, o projeto pode ter um valor menor ou um valor maior. O valor presente do fluxo descontado pode ser maior se o preço dos ativos que eu pretendo vender subirem, ou menor. No instante t mais 2, pode continuar subindo, ou pode descer aqui. Se caiu, pode subir no segundo momento, ou pode continuar caindo. Então, nós temos aqui uma árvore binomial, sendo que o valor do projeto ele pode subir ou ele pode cair. U, então, seria um número maior do que 1 e D seria um número menor do que 1. No modelo binomial, o valor de U vai depender da volatilidade associada ao projeto. Sigma é a volatilidade associada ao projeto, ou seja, é o desvio padrão que nós vimos aqui. Δt é o intervalo de tempo entre um nó da árvore e outro nó da árvore. Então, imagine que se você disser o seguinte, que você pode decidir sobre o projeto hoje, ou que você pode postergar a decisão por 1 ano. Isso significa que o nosso Δt seria de meio ano, porque eu tenho 2 nós na árvore. Então, Δt é o nosso intervalo de tempo que eu vou utilizar para fazer a valoração, usando o modelo da árvore binomial. Então veja, com a volatilidade do projeto, que eu obtenho através de simulação de Monte Carlo, através do que já nós discutimos na nossa aula anterior, eu consigo então calcular, baseado na incerteza associada ao projeto, eu consigo
calcular o movimento um passo à frente. Com esse valor eu também consigo calcular o movimento de subida e o movimento de queda, up and down, up and down. E a probabilidade associada ao movimento de subida, ela é dada por essa expressão, onde U e D nós já conhecemos, R é a nossa taxa livre de risco, e Y é o retorno que você abre mão, tá, por não ter implementado o projeto. É quanto que você está abrindo mão de retorno por não ter implementado o projeto imediatamente. Porque se você não implementou o projeto imediatamente, você está abrindo mão de receber a rentabilidade associada àquele projeto. Então, com o valor, isso seria equivalente no caso de uma ação. Se você compra uma ação, você tem direito a dividendo. Se você postergasse a compra da ação, você estaria postergando o direito de adquirir esses dividendos. Essa é a similaridade. Então veja, nós temos o valor do projeto que se comporta como um movimento browniano geométrico e que ele tem uma incerteza associada. Essa incerteza, a natureza dela está associada ao preço do ativo que eu vou vender, a todas as incertezas associadas ao preço do ativo ou outras incertezas que você queira incorporar. Então, eu consigo, a partir do ativo base, eu consigo modelar a volatilidade do projeto. Com a volatilidade do projeto, eu consigo calcular o tamanho do passo à frente, seja de subida, seja de queda, e também a probabilidade de uma subida ou de queda no valor do projeto. Bom, com isso, a gente vai aplicar a árvore binomial, né? A gente construiu a árvore com os valores, e com isso agora a gente pode usar a nossa aula sobre a árvore de decisão e vamos mostrar aqui agora como que a gente calcularia o valor do projeto incorporando as incertezas. Como é que a gente faz isso? Na árvore binomial, o que acontece? Vamos começar aqui a avaliação de trás para frente. Então aqui é o momento zero, onde eu estou, e aqui é o futuro, né? Daqui a um ano. Aqui a nossa árvore ela tem 2 intervalos de tempo. Então ΔT aqui é de meio ano. Nosso ΔT aqui nessa árvore desenhada é de meio ano. R é a nossa taxa livre de risco. E então vamos ver. No final aqui da árvore, o que eu tenho na hora de tomar a decisão? O valor do projeto, tá? Ele é VUU. Por quê? UU porque foram 2 movimentos de up, 2 movimentos de subida. 1, 2, então VUU menos K. K é o valor do investimento inicial. Então, olha só, se eu esperei um ano, o que acontece? Daqui a um ano eu vou saber quem é o valor VUU. Vou comparar esse valor com o investimento inicial. Se esse número for maior do que esse, o que acontece? Eu vou decidir por fazer o investimento. Então eu tenho um prêmio da opção que é dado por C índice UU. O mesmo raciocínio vale para esse nó aqui. Se eu estiver nessa situação e não nessa, vou comparar o valor de VUD, ou seja, o valor do projeto com um up e com um down, um movimento de subida e um movimento de queda. Vou comparar e vou pegar, se ele for maior do que o investimento inicial, eu vou fazer o projeto. E evidentemente que se esse valor for negativo, né, nós vamos ficar com zero. Eu não vou implementar o projeto. E finalmente aqui foram 2 movimentos de queda no valor do projeto. Vou comparar com o investimento inicial. Se for positivo, eu vou pegar esse valor. Se for negativo, eu vou pegar zero. Ou seja, eu não vou fazer o investimento. Então com isso a gente encontrou o valor dos prêmios ao final da árvore.
Então, lembra de árvore de decisão, que era o primeiro passo que a gente fazia? Era projetar os valores no final da árvore. O que acontece com o projeto no final da árvore? Agora nós vamos um passo para trás. Ó, eu vou ter um passo para trás. Qual é o valor esperado nesse nó? Tá? O valor esperado nesse nó, lembrando que você tem a probabilidade P de subida e 1 menos P de queda. Probabilidade P, nós calculamos aqui, ó, de movimento de subida, e 1 menos P de probabilidade de queda. Então, o que a gente tem? Ó? P que multiplica esse valor, mais 1 menos P que multiplica esse valor. Temos P que multiplica esse valor, mais 1 menos P que multiplica esse valor. Só que eu tenho que descontar isso para trazer um passo para trás. Isso aqui é uma informação que a gente não tinha quando nós avaliamos a árvore de decisão. Eu tenho que descontar com que expressão? Com a taxa de desconto, né? A contínua. Tá? Então, olha só, eu estou pegando a exponencial de menos R delta T. Então, eu estou trazendo a valor presente aqui. Esse termo é eu trazendo a valor presente uma variável uma variável aleatória contínua. Então, eu trago a valor presente usando essa expressão. Então, o que nós temos aqui? Ó? O valor esperado com a opção de espera de um passo, trazido a valor presente. Aqui eu vou repetir o mesmo procedimento. O que vai mudar, ó, é que eu tenho P que multiplica esse número e 1 menos P que multiplica o número de baixo. Então, de maneira recursiva, eu vou calcular agora esse valor aqui. E, de maneira recursiva, eu calculo esse valor. Evidentemente, essa opção aqui, eu não estou entregando a chance de você tomar a decisão nesse momento aqui. Ou você decide agora, ou você vai esperar por um ano. Isso é o que nós chamamos de opção europeia. Uma opção americana é quando você permite que o decisor tome a qualquer momento a decisão de realizar a sua opção. Nesse exemplo aqui não. Nossa opção é a opção do modelo europeu e você só pode tomar a decisão aqui ou postergar para tomar a decisão daqui a um ano. Então, com isso, nós construímos o valor presente do projeto com a opção, aqui nesse caso líquido, né? Porque nós já descontamos o investimento inicial. Aqui já temos o valor presente líquido do projeto com o valor da opção. E aí o que vai acontecer? Tá? Se o valor presente líquido do projeto expandido, tá, for maior do que o valor presente líquido do projeto com a opção, você toma a decisão de esperar. Por quê? Porque você tem um valor da espera. Se esse número aqui for positivo, você deve esperar e não investir agora. Por outro lado, se esse valor aqui for negativo, a decisão seria de investir imediatamente. Claro, se o VPL for positivo. Tá? O VPL sendo positivo e o VPL expandido sendo menor do que o VPL, então a sua decisão seria de investir imediatamente. E note que nessa figura aqui, o comportamento da opção depende da volatilidade do preço da energia. Tá? Quanto maior a incerteza sobre um projeto, maior deve ser a chance de você esperar
para a tomada de decisão. E olhe como isso é algo novo em relação ao modelo tradicional de avaliação de projeto. Por quê? Porque mesmo com um VPL sendo positivo, se você tiver o direito, a oportunidade gerencial de esperar para investir apenas no ano que vem, se tiver muita incerteza agora, o que o modelo de opções reais vai dizer para você é o seguinte, é que mesmo com o VPL positivo, é possível que seja melhor para você esperar para tomar a decisão no próximo ano, ao invés de decidir tomar a decisão agora. Os defensores das opções reais vão dizer que esse modelo adere melhor à realidade, porque nem sempre quando o VPL é positivo, significa que o investidor toma a decisão de investir. Tá? Porque às vezes quando a incerteza é muito grande, ele vai preferir postergar a sua tomada de decisão. Essa é a ideia que está por trás da defesa do modelo de opções reais. Falei para vocês que a gente pode calcular o valor da opção por um outro modelo. Tá? A gente pode encontrar, ali nós calculamos C usando o prêmio, né? Usando o modelo de binomial. O modelo de Black-Scholes, muito usado aí no mercado financeiro, também pode ser utilizado para valorar, e nós vamos encontrar um resultado muito próximo mesmo, entre o modelo binomial e o modelo de Black-Scholes. S aqui é no modelo de Black-Scholes, S é o valor do ativo que é chamado underline, né, no mercado financeiro, o ativo base. K aqui é o valor do strike no mercado de opções, tá? É o valor que você pagaria por S, né? O valor que você pagaria para ter o ativo base. No nosso problema em opções reais, K é o nosso investimento inicial e S é o nosso valor presente do projeto. Então aqui eu mantive essa nomenclatura aqui, porque essa é a nomenclatura que vocês vão encontrar em vários livros que tratam do modelo de opções usando Black-Scholes. E a expressão de Black-Scholes para encontrar o valor de C, né, aqui N é a normal acumulada, tá? É o valor da distribuição normal acumulada. Então você calcula esse parâmetro D1, coloca aqui na normal padronizada e você vai aplicar essa expressão para encontrar o valor do prêmio. Aí vamos aplicar aqui os dois modelos, né? Aquele projeto que eu antecipei para vocês na aula anterior, onde nós discutimos a simulação de Monte Carlo. Estamos com esse projeto novamente aqui. Tá? É a decisão de investimento num parque de energia solar, com os dados abaixo, 50 milhões de investimento inicial, uma potência de 10 megawatts, tá? E uma produção anual de energia de 17.520 megawatts-hora. Vou utilizar só capital próprio para fazer o investimento. Ele tem um custo de manutenção anual de 50 mil e os custos aqui é por megawatt, né? E os custos totais de manutenção anual são de 500 mil reais. Então tem um percentual financiado de 0%, porque tudo, eu falei aqui nessa situação, nós temos tudo com capital próprio. E o preço da energia é de 500 reais. Ou seja, a energia é o parâmetro onde nós estamos colocando toda a incerteza para avaliar o projeto. Tá? É no preço da energia no Mercado Livre. E esse preço da energia, a gente vai supor que ele se comporta de acordo com o movimento browniano geométrico. E nós modelamos esse preço da energia na nossa aula de simulação de Monte Carlo. Então, com esse preço de energia, né? Se fosse determinístico, eu teria isso aqui como faturamento. E o meu valor presente líquido
tradicional seria de 68 milhões e a decisão aqui, ó, 68 milhões é maior do que 50 mil, a decisão, eu tenho um VPL positivo, a minha decisão seria de investir agora. Então tem aqui alguns outros parâmetros, a nossa taxa de desconto é de 15%, foi utilizada para encontrar esse valor presente, a taxa livre de risco de 7%, volatilidade dos preços da energia de 2% e a energia cresce a uma taxa de 5% ao ano. Nós vamos fazer a tomada de decisão podendo postergar esse projeto por um ano. Esse projeto pode ser postergado por um ano. E nós vamos avaliar usando o modelo binomial com 4 passos. Ou seja, o nosso ΔT é de 0,25. São 4 passos na nossa árvore binomial. O dividendo, né, que eu abro mão, se eu ficar postergando o projeto, é de 5%. E aqui alguns outros dados do projeto. Ele vai perdendo potência ao longo dos anos, né? E eu também tenho aqui, eu me permito colocar algum grau de incerteza também sobre a produção de energia. Bom, com isso, aplicando o que a gente viu na nossa aula de simulação de Monte Carlo, né, onde eu mostrei para vocês que o preço seguiria um movimento browniano geométrico, eu posso calcular o valor presente, né, dos fluxos de caixa, montar um histograma do valor presente dos fluxos de caixa. E eu posso calcular também aqui, ó, o retorno do fluxo de caixa. Tá? Então, com o retorno do fluxo de caixa, eu tenho aqui uma distribuição dos retornos do fluxo de caixa. E com isso aí, né, eu posso calcular a volatilidade, né, associada ao fluxo de caixa. Tá? Você tem um desvio padrão, você tem 66% dos dados aqui dentro. Então, você pode calcular a volatilidade, ou seja, o desvio padrão desses retornos, conforme nós vimos aqui nessa expressão. Posso calcular o desvio padrão dos retornos. Posso calcular os retornos do fluxo de caixa, posso calcular o desvio padrão dos retornos. Com isso, com essa volatilidade, eu posso calcular, olha só, com a volatilidade, eu estou entregando para vocês a taxa livre de risco e também entregando aqui como dado o quanto que você está abrindo mão de rendimento por estar postergando a decisão de investimento. Então, com isso eu posso calcular a probabilidade do movimento de subida e a probabilidade do movimento de queda. Olha só, com os dados então que foram apresentados, a partir eu montei a simulação de Monte Carlo. Com a simulação de Monte Carlo eu montei a simulação de Monte Carlo com o que nós vimos na aula anterior. Com isso eu posso calcular a volatilidade do projeto. Com isso eu calculei todos os parâmetros. Eu posso montar aqui então a minha árvore do valor presente do projeto, do valor presente do fluxo de caixa. Então o que acontece, ó? Aqui está em Excel essa representação, né? No formato de uma tabela. Aqui nós temos um movimento up, down. Aqui nós temos outro movimento up, tá? E daqui nós temos o down, daqui, e aqui nós temos dois movimentos para baixo. Aqui eu tenho mais um movimento, ó. Então aqui é um movimento up, um movimento up, aqui é um movimento up e down, U e D. E aqui eu tenho dois movimentos, down e down. Aqui eu tenho um terceiro movimento up, ou seja, up, 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 subiu, subiu, subiu. Aqui, desculpa, aqui na verdade era um down, né? E aqui um up. Ou aqui foi um up e um down, aqui foi um down
e um up, ou eu caminharia por aqui, ou eu caminharia com um up e um down, por aqui por cima, né? Um up e um down, poderia ser também. Um up daqui e um down para cá, ó. Ou seja, up, up, up. Aqui pode ser, aqui é um down. Um down, aqui a caneta não está ajudando. Um down com um up, ou um up com down. Eu vou encontrar o mesmo valor. E aqui são dois movimentos down, down. Bom, com isso eu chego até, seguindo esse raciocínio, eu vou chegar até a parte final da árvore. E aí eu vou comparar esse valor com o investimento inicial. Tá? Então, quem é esse número? É o max entre 87 e 50 milhões. Desculpa, aqui é o max entre a diferença de 87 e 50 milhões e 0. Então, a gente vê que é positivo, né? Vai dar 87 menos 50, 37.879. 77 menos 50, 68 menos 50, 60 menos 50, 53 menos 50. Eu construí aqui, ó, nós construímos aqui essa parte final da árvore binomial. E agora eu vou trazer isso aqui descontando a valor presente, usando as probabilidades aqui, ó, usando essa expressão. P que multiplica o movimento de subida, né, ou a posição de subida, 1 menos P. Vou usar aqui então, o que eu vou precisar para encontrar esse número? Eu vou precisar desse número multiplicado por 1 menos P, desse número multiplicado por P, e tudo isso multiplicado por trazido a valor presente, a taxa livre de risco. E vou fazendo isso de maneira recursiva, vou repetindo esse procedimento de maneira recursiva, até que eu encontro o valor presente com o direito de expansão, de espera, aliás, com o direito de espera. Então veja que o valor presente líquido com a opção de espera é de 18.844. O que eu vou fazer? Eu vou comparar esse 18 milhões com esse número que está aqui, ó. Como esse número é maior, né? Aqui, ó, o nosso valor presente com a opção de espera, o nosso valor presente líquido. Como esse número com a opção de espera é maior do que esse, né? Pela teoria das opções reais, o investidor não deveria realizar o projeto agora, ele deveria esperar por um ano. Ou seja, nessa situação, mesmo com o valor presente líquido sendo positivo, ele vai preferir esperar. E evidentemente que se você começar a aumentar esse número aqui, ó, provavelmente você vai chegar numa situação em que em algum momento esse número vai superar o número de cá. Apesar desse número aqui influenciar os dois números, existe um valor de partida do preço da energia que vai fazer com que o investidor, em algumas circunstâncias, decida, não é melhor fazer agora. Em outras circunstâncias, não é melhor esperar um pouco. Usando o modelo de Black-Scholes, eu falei para vocês que a gente encontra números parecidos, né? Nós chegamos aqui a um resultado similar, ó. Quem é o valor de S, né? É o valor de partida do nosso projeto, é esse 68.820, é o VP no momento zero. O K, que é o strike, é o investimento inicial de 50 milhões. Nossa taxa livre de risco é de 7, o dividendo é de 5, o tempo é 1 ano e a volatilidade aqui ela deu 12%. Essa volatilidade foi calculada a partir
da distribuição dos retornos do valor presente, que a gente obteve através de uma simulação de Monte Carlo discutida na última aula. Bom, com isso tudo, né, eu vou só substituir agora nessa expressão e encontro o valor do nosso projeto, o valor presente líquido expandido do projeto, que deu 18.850, muito parecido com o nosso 18.844 aqui, ó, da árvore binomial. A rigor, se você aumentasse o número de nós aqui da árvore binomial, você deveria convergir para um valor próximo aqui ao modelo de Black-Scholes. E aqui nós temos a mesma conclusão, a opção seria de espera. E aqui um exemplo mostrando o que aconteceria se ao invés do preço da energia de 500, eu tivesse 520. A gente refez aqui a conta, né? Com um preço de energia a 520, nós teríamos aqui um valor presente líquido, agora aumentou. Eu falei para vocês que sensibiliza os dois números. Ó. Então eu tenho um valor presente líquido calculado de maneira tradicional, né? Que é o 71.749 menos os 50 milhões. Só que agora o nosso VPL está maior do que o VPL com a opção de espera. E aí agora, ó, a nossa decisão mudou. Porque como o VPL determinístico ou o VPL que nós encontramos com a abordagem tradicional é maior do que o VPL com a opção de espera, então a decisão é de investir agora. Ou seja, o preço da energia aqui está tão bom que é melhor que esse efeito do preço supera as incertezas associadas. E aí a decisão seria por investir agora. E novamente aqui, olhe como está próximo o valor do Black-Scholes com o valor do modelo binomial. Tá? São valores próximos. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Um grande abraço.